Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano e eu trago hoje para vocês mais um vídeo em que eu vou falar sobre ansiedade. Vou falar de ansiedade seguindo um pouco do que eu vinha falando, no último vídeo, em que eu falei de 12 estratégias que você não deve fazer para superar a ansiedade. A gente ali naquele vídeo, fica um pouco claro, porque não teve oportunidade de tentar assistir depois, mas eu falo ali a respeito de você aceitar a sua ansiedade como a melhor estratégia. Essa é a síntese daquele vídeo, Então aquelas estratégias todas, elas foram colocadas como estratégias que a gente costuma, às vezes, em muitas situações, acabar usando e não tendo o resultado desejado, que é superar a ansiedade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar que também a ansiedade tem dois lados, Ela pode ser percebida de duas maneiras. Uma maneira seria de uma maneira mais saudável, mais natural, e outra forma que seria de uma maneira patológica, de uma maneira em que a gente, ao não aceitar a ansiedade, a gente acaba reforçando esses sintomas que são bem desagradáveis que ocorrem quando a gente tem alguma crise de ansiedade. A ansiedade é uma reação normal do nosso organismo frente aos estressores que a gente se depara no nosso ambiente. Pode ser também relacionada a alguma sensação, algum pensamento, mas de modo que a ansiedade ela é uma reação que é fisiológica, que todos nós, seres humanos, temos ansiedade. E ela está dentro do nosso contexto evolutivo. A humanidade, para chegar onde chegou atualmente, teve que passar por diversas situações em que a ansiedade foi o que fez com que ela conseguisse alcançar esse estágio evolutivo. Como a ansiedade funciona como um radar, ela nos sinaliza os perigos do ambiente. Então, quando você tem um processo de ansiedade mais acentuada, e está num contexto em que não há um perigo iminente, aí a gente pode caracterizar que é algum tipo de transtorno. Então, a pessoa que tem transtorno de pânico, por exemplo, que fica verificando os batimentos cardíacos, ou aquela pessoa que tem fobia social e tem muito medo de falar em público porque ela vê aquilo ali como uma ameaça, então ela vai começar a ter sensações muito difusas de taquicardia, sudorese, ela pode ter algum problema estomacal também, ela começa a ter determinadas reações que é no intuito de buscar fugir ou lutar ante aquela ameaça que ela percebe, mesmo que seja uma ameaça imaginada. E apesar dessas sensações serem sensações desagradáveis, elas não são sensações que podem machucar você ou que podem levar você a sofrer um dano mais sério. A questão é que, obviamente, por serem desagradáveis, a gente associa que a gente está em perigo e por isso tenta evitar, e nesse processo de evitação a gente acaba reforçando esses sintomas. Então é importante entender isso, porque aí a gente vai chegar no ponto que eu comentei aqui no começo do vídeo, que é ver a ansiedade de uma maneira saudável, positiva, em que a gente está ali tendo oportunidade de interagir no ambiente essa sinalização ela nos indica mais ou menos ali para onde a gente pode seguir. E tem outro lado da ansiedade, que é enxergar a ansiedade de uma forma patológica, de uma maneira negativa. Então, a ansiedade ela se torna realmente uma questão patológica quando você não tem um estímulo que seja razoável para justificar aquela sensação de ansiedade. Como eu falei há pouco, a pessoa que tem transtorno de pânico, ela pode vir ter um ataque de pânico se ela começar a sentir que o coração está batendo mais acelerado, ou ela sentir que a mão está suando muito, ou ela começar a sentir um pouco de dor de cabeça, e ela começar a ter algumas sensações de realização e achar que está acontecendo alguma coisa, e a partir dali ela reforça essas sensações e aí, eventualmente vai ter o ataque de pânico. Então, quando a pessoa começar a sentir isso, ela começa a se ver numa situação de perigo. Ela começa a imaginar um cenário mais catastrófico e com isso ela acaba realmente tendo um ataque de pânico. A ansiedade também pode ocorrer sem exatamente ter um evento deflagrador muito claro. Um exemplo bem típico. A pessoa está andando na rua, altas horas da noite, uma rua até um pouco mais escura e tudo mais, ela está indo tranquila para casa e ela ouve um barulho de um pneu que estourou. Só que ela associa aquilo ali como se fosse um tiro. E aquilo ali dá um impacto nela e ela realmente desaciona o sistema nervoso simpático e tem as reações de ansiedade, de luta ou fuga. Mas daqui a pouco ela percebe, não, ele é um carro que estava ali parado, que estourou o pneu. Naquele momento a ansiedade dela começa, as sensações de ansiedade, na verdade, começam a baixar. Então, nessas situações, a pessoa ela interpretou que aquele barulho foi um tiro e a partir dali ela desencadeou esses sintomas de ansiedade. Essas sensações têm relação direta com o nosso sistema simpático e parasimpático. Eu até pretendo fazer um vídeo futuramente explicando com mais detalhes. Mas é esse sistema que regula a nossa resposta fisiológica da ansiedade, com excitação e relaxamento.
Então eles são sistemas importantes e que fazem parte da nossa fisiologia, né? Todo ser humano, todo mamífero, na verdade, mas nós, enquanto seres humanos, temos esse sistema bem elaborado e ele é que nos ajuda a sobreviver nessa realidade que a gente vive hoje. Por isso, ao sentir sintomas desagradáveis de ansiedade, você pode ficar tranquilo que você não vai sofrer um dano maior. Agora, obviamente, o desgaste psicológico ele pode ser muito acentuado. Então, se você não está conseguindo lidar com essas sensações de uma maneira satisfatória, aí sim a gente recomenda que você procure ajuda, né? Com o tratamento, você pode sim superar esses sintomas e ter uma boa qualidade de vida. Nesse sentido, eu sou psicólogo, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e eu também faço atendimentos online. Se você tiver interesse em saber sobre meus atendimentos, me escreva que eu te explico como a gente pode estar marcando. Inclusive, você pode estar de qualquer lugar, desde outro país, inclusive, que é possível a gente estar agendando. Eu deixo aqui no vídeo meu e-mail para contato, tá ok? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês e até um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.